Graça e paz, igreja, amém? Aqui é o professor Ricardo, professor da Escola Bíblica da Casa de Oração. E desde já eu agradeço pela editora cristã evangélica por estar autorizando a gravação dessas aulas, amém? A nossa aula seria a última aula, a aula 17, o líder e a reforma. No que consistiu essa reforma que Esdras, Neemias, todos eles, Zorobabel, implantaram naquela época? Vamos lá. A gente vai citar alguns tópicos aqui e vamos fazer um paralelo do que isso a gente pode trazer para hoje na nossa comunidade, amém? Um dos primeiros tópicos é o envolvimento com o mundo. Quando você lê o capítulo 13, do 1 ao 31, você vê que o próprio templo da casa do Senhor, ele já foi contaminado com utensílios de outros deuses. O sacerdote Eliasabe, ele já estava aparentado com Tobias, então ele meio que beneficiava Tobias e permitia que Tobias entrasse em câmaras dos templos, né? Do templo. E o que acontece? Quando a gente olha o primeiro tema, o envolvimento com o mundo, o que Neemias ficou revoltado com isso? E logo em seguida ele mandou purificar o templo inteiro. O que ele ficou revoltado? Por causa dos utensílios de outros deuses no templo, ou seja, o culto estava sendo misto, não estava sendo culto somente a Deus, estava sendo culto a outros deuses, ou seja, o templo estava contaminado com outros utensílios de outros deuses. E Deus sempre teve um plano especial para Israel. Israel seria a luz para todas as nações, ou seja, era para Israel atrair todos os povos para eles. Isso não acabou acontecendo. Em vez de Israel ser um modelo padrão para que os outros povos se achegassem e se rendessem ao Senhor, Israel muitas vezes ele se contaminou com outros deuses, ele fez aliança com povos que não poderiam fazer, que era somente o povo de Deus, era para ficar entre o povo de Deus. E isso trouxe o quê? Idolatria, casamento misto, prejuízos materiais e espirituais. E uma coisa muito interessante é que, como o próprio Tobias não conseguiu provar a nacionalidade dele israelita, ele foi tido como o quê? Como um moabita. E se você olhar a história dos moabitas, você vai ver que Balaque, o rei Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o próprio povo de Deus. E ele era um rei moabita. Ou seja, esses tipos de aliança com outros povos, em vez de beneficiar, não. Por mais que parecesse prazeroso a aliança com esses outros povos, muito pelo contrário, trouxe só o afastamento de Israel do próprio Deus dele, do próprio Senhor. E a contaminação com outros deuses, são feitos outros altares para outros deuses. E a gente vê muito isso no decorrer da história. E quem acaba sofrendo é o próprio povo, porque para Deus trazer o povo dele de volta, às vezes ele tem que colocar juízo sobre o povo dele para trazer ele de volta. Isso só prejudicou o povo de Deus. Então, esses tipos de aliança não eram bem-vindos. Não eram bem-vindos. Não era esse o plano que Deus tinha para o povo de Israel, né? E uma coisa muito interessante, já no tópico 2, é desrespeito com a casa do Senhor. Esse desrespeito foi exatamente isso que eu já estava falando. Eliasabe era o sumo sacerdote. E o que acontece? Como ele já tinha feito aliança com Tobias, o culto estava ficando ecumênico. Ou seja, já estava uma adoração para outros deuses, tudo. E Tobias, ele tinha uma grande influência entre o próprio povo. Tanto que você vê
que Tobias ele causava intrigas, divisões, mágoas, porfias, e ele tinha um espaço no templo, e para Neemias a santidade era algo inegociável. Entendeu? Ele tinha que purificar o templo, o povo, e trazer o povo de volta nos caminhos. Essa missão de Zorobabel, de Esdras e Neemias era o quê? Era colocar o povo de Deus de volta para a rota. De volta para a rota. Porque o povo já havia se desviado. E Tobias fazia essa... Ele era inimigo da obra, ele causava essas intrigas, discussões, ele queria desanimar o povo a reconstruir os muros, colocando empecilhos. E uma coisa que eu quero até falar aqui é que, pessoal, uma coisa é certa: nós temos que andar unidos. Se a gente não pode andar unido, ou se você tem algum pensamento divergente da própria igreja ou do próprio ministério, ore a Deus para os seus líderes. Ô Senhor, eu acho que está errado, tem como o Senhor tocar no seu servo para que ele possa mudar de opinião, mas não cause, não seja esse Tobias, não cause intrigas, porfias e guerras. Se por fim ficar uma situação insustentável de concordar com alguma coisa, é melhor a pessoa pedir a bênção e procurar um outro ministério, do que ela ficar, além de desmotivar, que nem Tobias fazia, desmotivava as pessoas, ela angariava mais pessoas pro lado dela. Você entendeu? Ou seja, além de contaminar, ele estava formando quase que um partido à parte dele. Isso é muito ruim, isso é péssimo, entendeu? A própria palavra diz que o reino dividido ele não prospera. Ele não prospera. Então, se há algum problema, nunca cause essa confusão. Não seja um Tobias. O pastor Luiz falava muito isso. Não seja um Sambalate, um Tobias dentro da igreja. Vá, converse. Se não dá para resolver, os pastores abençoam e cada um segue a sua jornada. Mas não seja essa pedra de tropeço na comunidade. Tá ok? Uma outra coisa muito interessante é negligência na manutenção dos obreiros. O que estava acontecendo nesse terceiro tópico? Estava acontecendo que as pessoas tinham parado de trazer as ofertas também. E o que acontece? Os levitas, como eles não estavam conseguindo ser sustentados, eles também não tinham o que ofertar. Eles não tinham como ofertar. E isso daí começou a virar uma bola de neve. E Neemias, preocupado com isso, ele colocou de novo os levitas nos próprios cargos dele. Os levitas tinham que trabalhar para o sustento, que é uma coisa errada, eles tinham que trabalhar só para a obra do Senhor. Neemias coloca de novo eles nos postos dele e faz com que Judá traga todos os dízimos e as ofertas. Vamos lá, cara pálida. O pessoal fica com... Quando pergunta, dízimo, oferta, não, mas isso é do Antigo Testamento, não tem nada a ver, tudo. Gente, vamos prestar atenção no sentido que isso tem de importância, tanto para aquela época como hoje. Hoje também. Por quê? Naquela época, o dízimo ele não entrou no decálogo da lei. Mas o dízimo ele já era antes da lei. Antes da lei. As pessoas já ofertavam e dizimavam antes da lei. Por quê? Porque era uma forma generosa de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado. Se você não consegue ser generoso com Deus, o que você está semeando na sua própria vida? Cobiça, avareza, amor ao dinheiro. Os levitas eram sustentados. Hoje,
muitas igrejas, muitos pastores também, eles precisam dessas ofertas para quê? Para além da manutenção do templo, porque o povo de Deus, ele sempre sustentou a sua obra. Não tinha ajuda do governo, e o governo nunca ajuda, principalmente aqui no Brasil, nunca tem isso. Então isso é necessário. Tirem isso da cabeça que não é necessário trazer. É necessário trazer. É necessário. Além da manutenção dos levitas, para eles terem o que comer, o que vestir, entendeu? Era a manutenção do templo, tudo isso. Não vai ter ajuda do governo. E outra, o povo de Deus sempre abençoou a sua obra. Sempre foi generoso. E quando não era, Deus advertia. Entendeu? O dízimo não é um parâmetro de salvação. Não, o dízimo é um parâmetro de generosidade com Deus. Amém? Vamos desmistificar isso, ok? Bom, vamos lá. Seja ofertante, seja dizimista. Desrespeito com o dia do Senhor. Neemias, ele achava que porque o povo tinha se afastado da lei, achava não, né? Ele tinha certeza, porque o povo se afastava da lei, se afastou da lei, o povo sofria por causa disso também. E realmente ele tinha razão. As pessoas não guardavam mais o sábado, as pessoas não tinham mais zelo pelo culto, ou seja, o povo estava perdido. Por isso que quando Esdras reintroduz a lei, faz com que o povo aprenda, se arrependa e comece a voltar a restituir o culto. A gente precisa ter zelo pelo culto. Não pode ser qualquer coisa que nos tire da presença de Deus. Ah, tem o futebol da quarta-feira, tem o futebol do domingo, tem a Copa do Mundo, sei lá o que tem, basquete, Fórmula 1. Isso não pode tirar a gente do culto de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está colocando o nosso coração em coisas que não são tão importantes. São coisas que depois você pode ver. Eu não estou proibindo ninguém de assistir jogo, nada, porque eu não sou um radical, entendeu? Mas você tem que ver onde é que está o seu coração. O seu coração tem que estar apto em servir a Deus. Isso, seu coração tem que estar apto a servir a Deus. Serviço do reino em primeiro lugar. Não largue de ir para um culto, de uma celebração na igreja, para assistir um jogo, assistir uma coisa frívola. Não faça isso, irmãos. Não faça. Não faça, porque você vai estar invertendo. O próprio Cristo fala: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você tem mais amor pelas coisas do mundo do que pela obra de Deus, você tem que rever a sua caminhada cristã. Amém? Bom, vamos lá. Ele queria fazer valer a lei de Deus de novo. Neemias também estava preocupado e zeloso pela obra. E uma das atitudes agora, quando a gente vai para o último tópico, casamentos mistos. O povo de Israel começou a se misturar e se dar em casamento com outros povos. Uma coisa que lá na lei de Moisés já não era para fazer. E começou a misturar, a ter essa mistura. Ou seja, o povo estava ficando impuro de novo. E não era essa a vontade de Deus. Quando Deus chama Israel, é para ser santo, nação eleita, povo de Deus. E não para ser misturado. É para as nações irem até ele como espelho, e não ele se misturar. Era para Israel ser exemplo, não ser igual a eles. E nesses casamentos mistos, Neemias toma até uma decisão forte, fala: não, vocês têm que acabar com esse negócio de misturar o povo aí. Não vai mais se dar em casamento, pode largar, tudo. Só que por que ele naquela época tomou essa decisão? Porque o povo de Israel tinha perdido a identidade. Ele tinha perdido a sua identidade. E a gente vê inúmeros crentes perdendo a sua identidade hoje.
Por quê? Porque estão se misturando com pessoas do mundo, estão se misturando com muitas crenças do mundo, ou seja, um evangelho misturado, místico, e aí as pessoas vão se misturando, e acaba acontecendo aquele culto misto, que o próprio Neemias ficou bravo já. Não, tem que acabar, vamos purificar o templo, vamos começar do zero e vamos fazer certo. Às vezes as pessoas caem no pragmatismo, né? Querem resultados rápidos. E o pragmatismo leva uma igreja cheia, porém vazia do conteúdo de Deus. Então, a gente não tem que ser pragmático, fazer o que está dando certo. Não, a gente tem que fazer o que é certo. Não fazer o que dá certo ali. Porque encher a igreja é fácil, irmãos. Agora, você transformar vidas realmente, transformar servos de Deus em crentes de verdade, aí a missão é mais complicada. A tarefa fica mais difícil. Então, Neemias teve que tomar essa posição drástica. Para quê? Para poupar as gerações futuras. Para poupar gerações futuras. Se o povo já estava misturado naquela época, imagina se ele deixa continuar sendo misturado. Até onde ia chegar isso? Então, às vezes a gente tem que tomar atitudes drásticas contra o pecado. Amém? Então, desde já eu quero agradecer. Agradecer por essa última aula. Agradecer a todos os professores, agradecer aos pastores. Essa foi a última aula do semestre. Que Deus abençoe, que vocês fiquem firmes na caminhada de vocês. Que o Senhor possa derramar graça e conhecimento cada vez mais. E qualquer dúvida pode me chamar no particular, tá ok? Deus abençoe. Mais uma vez eu agradeço de coração por essa oportunidade e que o Espírito de Deus possa vir guiar a vida de vocês. Amém? Um abraço. Fique na paz.